Muito bem, dia 23/8, falando sobre aceitação versus conformismo. Vamos fixar aqui o comentário. Deixa eu ver se dá para colocar tema da live. Zilda, boa noite. Não é aqui não. Tá por pesquisa, vai ser aqui mesmo. Publicado. Fixar comentário. Então pronto, valendo. Então boa noite. Estamos falando hoje sobre aceitação versus conformismo. Estou falando compromisso. Estou trocando tudo. Vamos fazer reflexões em cima desse tema hoje. Boa noite a todos vocês que estão entrando na live. Tá? André, Zilda, sejam todos bem-vindos. E para vocês que estão aqui, eu já vou deixando a indagação. Para vocês, existe alguma diferença entre aceitação e conformismo? Qual seria? É fácil aceitar? É difícil? É necessário ou não é necessário? Vamos fazer essas reflexões hoje, porque nós decidimos fazer esse tema, que é uma demanda que a gente vê muito em clínica. A dificuldade das pessoas em aceitar. E em vários contextos, tá? Na autoaceitação, na aceitação das realidades, dos fatos, das oportunidades, dos ocorridos, tá bom? E a aceitação, já adianto, falando de antemão, que ela traz paz, ela traz uma aceitação. Tá bom? E quando a pessoa não aceita, eu posso até adiantar dizendo que ela sofre duas vezes. Porém, a aceitação é muito mal entendida. Não sei para vocês é assim, tá? Mas aproveitar que já tem algumas pessoas aqui para perguntar como que está a conexão para vocês. Questão de imagem, questão de áudio, está chegando bem, não está? Vocês me ouvem bem? Luminosidade, como que tá? Me dá um feedback aí pra eu não ficar achando que eu tô falando sozinho, ok? Vou aguardar a resposta de vocês, hein? Vou aguardar. Vocês sabem reconhecer a importância da aceitação? Como encarar isso na sua vida? O que é ser conformado? Será que você é conformado? Ou não? E não sei se vocês que estão aqui já assistiram alguma live ou não, tá bom? A live aqui, toda segunda-feira, tem live aqui no perfil, tá? Antigamente fazia com a Aline, porém a Aline vai dar um tempo, porque ela foi chamada para trabalhar numa empresa e ia ficar muito puxado para ela, tá? Continuar com as lives. Então até segunda ordem, né? Vai continuar por enquanto só eu. Mas enfim, não só eu, né? Eu e vocês que estiverem acompanhando a live, tá? E a gente preparou esse tema hoje aí para vocês. Toda segunda-feira foram feitos lives. As lives passadas não ficam salvas em nenhum perfil no Instagram. Para você ter acesso às outras lives, que a gente foi feito live desde fevereiro, já tem muita live que causou muita transformação na vida de várias pessoas. Para você acessar, vai na minha bio depois, aí tem um link. Quando você clicar naquele link da bio, vai aparecer um monte de botão. Aí você vai clicar grupo, tá? Grupo de acesso às lives. E aí vai ter um link para você acessar, tá?
Mas enfim, para ter essa interação, fiquem livres para comunicar também a opinião de vocês. É até importante fazer perguntas, aproveita que está diante de um psicólogo. Como que vocês encaram a aceitação? Pode ir respondendo aí. É fácil, não é? Existe alguma diferença de aceitação com conformismo para você? Como você encara isso? Tá? Porque de antemão já vou adiantando uma coisa. A aceitação não é passividade. A aceitação não é inércia. Tá? A aceitação, às vezes as pessoas confundem a aceitação com conformismo, por isso que eu estou fazendo essa live. Tá? E a aceitação é uma coisa necessária, é uma ação que liberta, que transforma, que traz paz. Já pararam para pensar nisso? Concordam? Ou discordam? No decorrer da live talvez vocês podem mudar a perspectiva, podem reafirmar com mais autoridade o que vocês já acreditam. Depende de várias coisas. Então, a aceitação é uma postura, é um modo de se relacionar tanto consigo, tanto com as pessoas, e de encarar a realidade. É um modo de ser, é um modo de agir, é um modo de pensar. E vamos começar por aí. Então a aceitação está voltada com o seu padrão de pensamento. Pessoas com pensamentos disfuncionais, distorcidos, tá? Acabam tendo dificuldade nesse processo. Às vezes a aceitação pode sim ser um processo. Para algumas pessoas são mais rápidas, para outras são mais fáceis, né? Mais natural. Porém é necessário para todos, tá bom? Porém ela tem que parar de ser tratada com conformismo e vir com um viés terapêutico. Gente, vocês que estão aqui na live, ficaria muitíssimo agradecido, tá? Com o feedback de vocês. Tá? Matheus, estou entendendo, não estou entendendo. Matheus, você está muito sério. Matheus está sem graça. Pode, se quiser criticar, pode criticar. Mas também para chamar mais pessoas. Curta a live aí, né? Vai no coraçãozinho e curte, para ir ganhando relevância. E também você pode encaminhar aí para pessoas da sua família, para amigos, para conhecidos, para filhos, para irmãos, certo? E divulgar assim esse conhecimento. Falo ser missionário da saúde mental. Eu gostaria de começar com uma frase, quer dizer, né, continuar, porque começar eu já comecei, que muitas pessoas conhecem, mas acaba se esquecendo. Que é uma frase assim, né, bem conhecida. Senhor, dai-me serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar o que posso e sabedoria para distinguir entre elas. Vou repetir. Senhor, concedei-me serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar o que posso e sabedoria para distinguir entre elas, entre as duas. Então a gente está vendo que a aceitação é uma coisa necessária e ela é utilizada quando a gente tem uma situação, uma circunstância, uma pessoa, uma condição em mim, tá? Da minha identidade, do meu jeito de ser, da minha, sei lá, da minha orientação, do meu estilo, que não pode ser mudado, que é o que é. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente e perdeu um membro, perdeu um braço. Não tem como ela mudar isso, certo? Precisa ter um processo de aceitação, senão ela vai ficar num sofrimento constante. Alguém que tem alguma doença, seja psicológica ou física, se ela não aceita, ela aumenta, ela sofre 2 vezes, né? Já vai ter algum grau de sofrimento pela condição ruim, né, ou negativa, que possa estar descontrolada, e ainda por não aceitar isso, então ela vai sofrer 2 vezes, e aumentar a dose de dor e de sofrimento, tá? Quando não faço essa aceitação, fico com essa resistência. Faz sentido para vocês isso?
Vocês já pararam para pensar nessa perspectiva? Está alinhado com o que vocês acreditam ou não? Está sendo novidade ou por enquanto está sendo só reafirmações de conceitos que vocês já têm em sua mente? Tá? Fala aí comigo. Estou esperando a interação de vocês. É muito mais divertido quando vocês interagem, gente. Quando vocês fazem perguntas. Tá? E vou frisar mais para frente, mas já vou falar aqui também. Se alguém, tá? Se alguém corajoso e corajosa até quiser entrar ao vivo para fazer alguma pergunta direta, abrir a câmera, fique à vontade. É só chamar, falar assim, Matheus, me chama. Eu quero participar. Tá? Que aí eu vou entender que você está querendo participar, entrar ao vivo e conversar comigo. Tá bom? Fica aí aberto. Continuando. Então, gente, essa dificuldade com a aceitação vai estar ligada diretamente com o seu padrão de pensamento, com as suas distorções cognitivas e com suas crenças. Crenças, não estou falando no sentido religioso, mas crença é a forma que você encara a realidade. A forma que você se vê, a forma que você vê o outro e a forma que você vê o mundo. A forma que você vê o futuro. Tá? Então essas são as suas crenças, os seus valores. A aceitação ou a não aceitação, o conformismo, vai estar associado a isso. Tá? Então se essas crenças foram geralmente a falta de aceitação está muito associada a perfeccionismo. As pessoas ficarem mais preocupadas com a questão idealizada, né? O relacionamento idealizado, o corpo idealizado, a atitude idealizada do outro. E aí quando essa idealização não ocorre, né, como se você tivesse controle de fazer tudo do jeito que você quer, do que você idealiza, a pessoa sofre, reclama, fica brava, se altera, se desregula emocionalmente. Então, um dos caminhos para a gente começar a intervir em clínica, né, para vocês começarem a pensar também, a melhorar essa aceitação, é você prestar atenção no seu modelo de pensamento, no seu padrão de pensamento. Tá? De pensamento são as frases, a imagem, a vozinha que fica na sua cabeça. Veja se isso faz sentido para você. Tá bom? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos ver se eu vou ficar no vácuo ou não. Né? Espero que não, mas se ficar também, quem interage sai ganhando, tá? Não sei se você sabe disso, mas quem interage sai ganhando. Para você que está aqui me assistindo, tá? O que para você é mais difícil de aceitar? Porque a aceitação pode ser em várias áreas da vida, né? Alguma condição de um filho, uma condição do meu corpo, uma questão social, uma questão financeira, uma questão em todas as áreas, né? Tanto com pessoas, com coisas, situações. Social exige essa aceitação. Para você, o que é mais difícil aceitar? O que dói? O que é doloroso? O que não entra na sua cabeça? Tá? O que é mais difícil aceitar? Gostaria muito de saber, até para, se possível, você permitir auxiliar você nesse processo de aceitar. Pelo menos começar a aceitar parcialmente isso daí. Tá bom? Tô vendo que vocês estão querendo me deixar no vácuo, né? Tá bom então, né? Tranquilo, eu tô na paz, filho. Eu aceito essa condição, porque eu não tenho controle do dedo de você. Eu ia falar da voz, mas aqui não ia sair voz, né? Ia sair dedo. Eu não tenho controle da atenção de vocês e eu não tenho controle da ação de vocês digitarem. Então, até para trabalhar a aceitação aqui, eu posso ficar revoltado por vocês não comentarem, né? Ficar bravo lá. Então eu vou desligar essa bagaça e ir embora, porque eu tô querendo ajudar e ninguém tá querendo ser ajudado. Ou tudo bem aceitar que vocês não estão sentindo confiança nesse momento, ou não estão com atenção, estão engajados, não tem um rapport estabelecido, um vínculo, e não estão se sentindo seguros a falar ou a fazer algum comentário. Mas ao contrário disso, eu aceito a situação. Olha, o Gilda falou, é difícil aceitar a mentira. Verdade, é difícil aceitar a mentira, tá? Mas aí que tá.
Aí que tá, Zilda. Vou falar de aceitação e conformismo. A aceitação, esse difícil é aceitar a mentira, pode estar sendo difícil quando você acredita que aceitar tá bom, tudo bem, e deixa assim, certo? Porém, a aceitação é ação. A aceitação está ligada com mudança. Mas não mudança do que não pode se mudar. A mudança que eu faço ao encarar a situação. De me permitir sendo... Vou falar de mentira, tá? Por exemplo, de me permitir sendo enganada. Certo? Ou de fazer alguma coisa para mudar. Ou de mudar o vínculo, o relacionamento. Entendeu? Então, lembrando, a aceitação está ligada à distorção cognitiva, que é mudança, pensamentos errados, equivocados, que não funcionam bem, que causam sofrimento, angústia, ansiedade, essas coisas, e as suas crenças. Tá? E a não aceitação é aumentar o sofrimento, é sofrer duas vezes. Porque eu fico reclamando. Agora também, não faz sentido, tá? Vou falar do relacionamento. Gente, se eu falar de relacionamento, algum exemplo, e chocar com alguma realidade de vocês, é mera coincidência, tá? Não sei elementos, não. Mas vamos dizer o seguinte. Relacionamento. Um dos parceiros vai lá e cometeu uma mentira. Né? Aconteceu uma mentira e aí eu aceitei. Entre aspas. Porém eu aceitei e não voltei a confiar. Minha confiança já era. Eu aceitei, mas eu não confio. Eu continuo causando tensão, continuo causando briga por causa disso. Aquilo que eu aceitei, entre aspas, me machuca ainda. Isso não é aceitação, gente. Isso é mágoa, isso é ressentimento. A aceitação é liberdade, é paz, é tranquilidade, é perdão. Se não ocorreu isso, você só se conformou com a situação. Ou seja, você se alinhou com o movimento, mas não resolveu. Se for para fazer essa falsa aceitação, é melhor que nem se faça. Porque isso continua trazendo sofrimento, porque não resolveu o que era para ser resolvido. Tá? Então não é uma aceitação. Já é um conformismo, entendeu? Tá começando a perceber a diferença? Tá fazendo sentido para vocês? Gente, às vezes parece que eu falo alto, às vezes parece que eu falo baixo. Espero que vocês estejam entendendo. Estou esperando feedback também, caso a voz não esteja chegando, tá bom? Vou lendo as minhas anotações para eu lembrar do que eu preparei para vocês, tá? Então você vai compreender, a aceitação vai ligar a compreender a situação. É uma postura de mudança e de não reatividade, de não reação. É escolher como interagir com aquela situação, tá? Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Lembrando, compreender a situação, postura de mudança, não reatividade e escolher como interagir. Pessoa num relacionamento enganou a outra. O enganado vai compreender, da onde saiu esse engano, essa mentira. É alguma postura minha também? Alguma coisa que eu excluí? É consequência do quê? O que levou ele a fazer isso? Ela a fazer isso? E aí vai perguntar, questionar, conversar civilizadamente, porque é assim que eu espero que um relacionamento de adultos funcione, né? Beleza, vai entender então, compreender o que foi a mudança, tá? Compreender como foi a situação. Postura de mudança e não reativa. O que é uma postura reativa? Tudo que eu combato, tudo que eu quero ir contra, tudo que eu ataco, isso é uma postura combativa, tá? E não é porque eu não estou combatendo que eu estou sendo passivo. Calma lá. Eu posso ser assertivo, não agressivo. Reatividade é agressividade. Em alguns momentos, ok, mas o padrão não é bom não. A gente já falou sobre isso em outras lives. E aí eu falo como eu estou me sentindo. Não fiquei bem com essa mentira. Compreendo que acolho o que você disse, mas ainda não entendi, mas também estou te respeitando. Porém, eu vou trabalhar para te perdoar, ou eu te perdoo, já foi, passou. Mas eu não quero que isso se repita, e para evitar picos de tensão de novo, alguma coisa,
partir de hoje, então, toda vez que for sair vai ser assim, assim, assado. Quando for fazer tal ação, gostaria que fizesse assim, 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 tá? E se acontecer de novo, a consequência vai ser essa e aquela outra. Só que você só consegue fazer isso se você tiver confiança. Tem todos uns outros fatores terapêuticos, né? De identidade por trás, tá? A consequência vai ser X. Tem que ser uma consequência que de fato você não está ameaçando da boca para fora. Uma consequência que de fato vai ocorrer, tá? E você encara como interagir. Como você vai lidar com essa situação? Ah, aceitei, falei tudo isso, mas vou ficar jogando na cara da indivíduo a vida toda? Vou ficar desconfiando, não vou jogar na cara, mas vou ficar desconfiado, causando briga toda hora? Entendeu? Então, como você interage? Ó, estou em paz com você, confiando na sua palavra, e já foi dito que vai acontecer. Tá bom? E ponto, acabou. Um relacionamento, o erro é dos dois. Se o relacionamento dá certo, é 50-50. Se ele dá errado, é 50-50. É difícil escutar isso, mas é verdade. É verdade. Tá fazendo sentido ou tá confundindo ou tá o quê? Gente, vocês poderiam compartilhar mais a live. Nossa, eu esqueci de mandar pro grupo, gente. Ô, cabeça. Vocês poderiam compartilhar mais a live. Que tal? Vocês podem me ajudar nisso? Tô pedindo, hein? Então você vai interagir e encarar a situação de uma maneira diferente, de uma maneira que te traga paz e conforto. Porque você não pode mudar o erro que aconteceu. Igual você não teve controle para ele não mentir, ele não enganar, você não tem de fato 100% de controle disso que não vai acontecer. Você vai lidar como isso causou em você, vai externalizar o que você sentiu e vai dizer as consequências e virar a página. Tá bom? Nossa, Matheus, na teoria é bonitinho, na prática não é assim. De fato. Em nenhum momento eu vou dizer banalizar falando que é fácil. Não. Em alguns casos é bem difícil. Porém, o maior problema da dificuldade da aceitação é o apego à expectativa. É o apego à idealização. É porque, por exemplo, mulheres, né? É porque as mulheres cobiçadas, desejadas pelos homens, vão ser aquelas saradas de academia, barriga chapada, pernão, bundão, peitão, né? Mas eu não sou assim, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou baixo, eu sou alta demais. E eu não aceito essa minha condição. Eu fico em luta, em reatividade, e eu acabo sofrendo. E o problema é que quando eu não me aceito, eu não consigo ser genuinamente eu. E isso afasta as pessoas e acaba reformando, alimentando, né, a sua falta de aceitação. Porque tá vendo? Eu não consigo ninguém porque eu sou isso e aquilo outro. Não. Às vezes o que está impedindo não é só as questões físicas que você está negando ou eu lutando contra, mas sim o seu estado, o seu comportamento. Isso influencia muito, gente. Muito mesmo. É difícil de explicar, mas influencia, de verdade. Tá? Então o apego à expectativa, ou a dificuldade de lidar com frustração, a alta expectativa de viver no mundo idealizado, utópico, né, no mundo da fantasia, da Cinderela, isso pode sim dificultar essa aceitação. E muita dificuldade na aceitação, eu até levanto algo a mais. Pode ser até uma fixação na infância. Quem tem dificuldade de aceitação? Criança. É ou não é? Quem é pai sabe. Se eu sou um adulto e estou com esse mesmo padrão de só revoltado, tem que ser do meu jeito e tudo tal, né? Não posso sofrer, ninguém pode fazer mal para mim. Eu estou no padrão infantil, tá? E quando a gente entra no relacionamento, o que vai garantir ou diminuir a possibilidade de ser enganado, de dar errado? Começa lá no processo de escolha, começa lá na comunicação, começa lá na análise, de perceber o perfil da pessoa. Então tem alguns fatores que vão diminuir os riscos. Agora não tem nada que eu faço para evitar. Então tem que aceitar que se eu entro num relacionamento, amizade, profissional, namoro, casamento que seja, sempre vai ter a possibilidade ali
de alguma falha, tá? Agora as coisas têm que ser bem conversadas, tem que ser bem alinhado, tem todo é bem complexo por trás, né? É bem complexo. Aí me dá uma raiva às vezes quando eu gaguejo. Deixa eu lidar com essa raiva de gagueira, né? Tá fazendo sentido, gente? Fala aí, me avaliem. Como tá? Tá fazendo sentido ou não? Tô falando muito monótono, a voz, o tom da voz, a articulação, o conteúdo. Fiquem à vontade. Alguém quer entrar? Alguém já se decidiu para entrar e para fazer pergunta? A interação tá baixa. O que vocês querem que eu faça aqui para interagir mais com vocês? Fala aí. Vou continuar, tá? E um problema também da aceitação dessas pessoas que não aceitam é esse vitimismo. É o reclamar. Porém, isso já vai estar entrando pro conformismo. Mas vou bater o martelo aqui. A aceitação não é passividade. Aceitar não é ser besta. Aceitar não é ser pisoteado. Aceitar não é ser maltratado. Aceitar não é você estar numa situação de violência e agressão e ficar quieto. Isso é conformismo. Aceitar é essa pessoa não muda. Infelizmente os padrões dela é esse. Ela não vai procurar ajuda que possa promover essa mudança. Então eu vou sair dessa situação. Mesmo que eu sinta alguma coisa, ou tenha algum sentimento, ou tenha algum apego, alguma coisa, eu tenho que abrir mão. A aceitação está voltado com perdão. Está voltado com deixar ir. Você não pode mudar o outro. Agora você pode mudar como você reage a isso, o que você vai aceitar e permitir. Nesse contexto, cabe a frase que eu sempre falo. Não importa o que fazem com você, importa o que você faz daquilo que fazem com você. A sua vida é responsabilidade sua, suas escolhas é responsabilidade sua e o que fazem com você é responsabilidade sua. Se alguém te agride, te maltrata, te ofende, ok, na primeira vez você não tem controle sobre isso. Mas você deixa claro, fulano, eu não gostei, não estou satisfeito, não estou afim de continuar disso, não gostaria, não quero que se repita. E se repetir, vai ser tal coisa. Porém, você tem que ser claro e pontuar. Não pode ficar no genérico, não pode ficar na generalização, no espero que você entenda, para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Converse, explique, pontue. Certo? Saiba se defender. Aceitação é ação, gente, é atividade. Está ligado com assertividade. Tanto para si, tanto para outras pessoas, com os outros. Tá bom? Porém, o que eu mais vejo são de pessoas com dificuldade de autoaceitação. Não é nem de aceitar mentira, não. As pessoas não se aceitam como são. Fisicamente, mentalmente, financeiramente. Porque elas querem viver a vida idealizada, a vida dos outros, o que os outros têm, fica se comparando e não sabe apreciar o que você tem. Não consegue se perceber. Você sabe se perceber? Você consegue se analisar? Fala a verdade. Você se conhece? Pausa estratégica para que vocês pensem. Pausa estratégica. Para causar tensão. Então a gente tem que aceitar como a gente é e não como a gente gostaria de ser. Tá? Se você fica só pensando como você gostaria de ser, ainda sem plano, sem se conhecer, sem para saber aonde quer ir, sem saber o que tem que mudar, o que tem que melhorar, você vai ficar num limbo de vida que não consegue diferenciar, não consegue crescer, não consegue se desenvolver. Se mesmo com aceitação a vida é difícil, há altos e baixos, né? Há complicações, sofrimentos mentais, né? Momentos de dor, de angústia, que é natural, ninguém está livre disso, ninguém é blindado sobre isso. Imagine se eu não me aceito. Se eu só fico querendo aceitar o que eu gostaria de ser, a expectativa. E eu sou tão rígido e apegado, tão medo de mudar, né? Que eu prefiro ficar com o que é ruim do que almejar a possibilidade do melhor. Desculpe, mas para mim, Matheus Morari, isso não faz sentido.
E eu sei que não é um processo fácil. Por isso, é importante procurar ajuda. Tá? E falando a verdade, eu acho que vocês acreditam nisso. Amigo não é a pessoa melhor para ajudar nisso não. Às vezes mais atrapalha. Porque às vezes ele alimenta a sua expectativa, porque nem ele se conhece. Então o melhor é procurar sim um profissional de qualidade. Porque profissional meia boca também não dá conta, ele não se conhece. Tá fazendo sentido para vocês? Você já tinha essa percepção de aceitação como movimento e, ao contrário de passividade, é uma aceitação ativa, gente. Conformismo é eu me conformar. O que é uma forma? Redondo. Conformismo, então eu vou me adequar para ficar redondo. A aceitação é estritamente ligada para coisas que eu não consigo mudar. E aí quem tem que mudar? Sou eu, as coisas que eu consigo. Então, por exemplo, um pai burucutu que não te trata com afeto, um chefe, uma questão política, se for ver social, climática, sei lá o que, o calor, você não consegue mudar. Então você tem que encontrar formas de aceitar e ser pleno com isso, porque sempre tudo tem um lado positivo. Aceitar esses pontos. Você não vai mudar. E ver o que você pode fazer para se desenvolver e mudar a forma de encarar e de se colocar nessa situação. A aceitação é atitude. É movimento. Conformismo é inércia. É passividade. É sofrimento. É prisão. Tá fazendo sentido? Está fazendo sentido? Então você tem que se perceber pleno nas suas possibilidades, nas suas potencialidades, nas suas competências, nas suas conquistas. Mas também nos seus defeitos, nos seus fracassos, nos seus erros, nos seus embaraços, nas suas burrices. Você tem que saber quem você é. Você tem que se perceber pleno nisso. A gente já fez uma live sobre perfeccionismo e foi muito boa pelos feedbacks. Quer ter acesso a isso, você tem que entrar lá no link da bio, na minha bio aqui, entrar lá no grupo de acesso às lives, lá vai ter um link, você clica e vai ter lá uma playlist no YouTube e você veja lá, tá bom? Mas perceba isso. Esse perfeccionismo permite que você não se aceite. E quando você não se aceita, você não muda. Porque você fica, não sou assim não. Não, mas o outro vai mudar. Ah, mas a situação vai melhorar. Ah, mas eu já sou assim. Ah, mas não tem nada para fazer. Desculpa é sinal de conformismo, de não aceitação, de prisão. E aceitação liberta, coloque isso na sua cabeça. Gente, se você for querer pesquisar outros vídeos sobre aceitação no YouTube, tem pouco, tá? Esse conteúdo aqui é sofisticado, porque tem pouco. Mas mesmo assim, a linha de pensamento vai ser essa. Aceitação liberta, tá? E quando você aceita, você afeta a vida do outro. Porque quando eu passo a me aceitar na minha plenitude, eu passo a aceitar o outro também. Porque quando eu não estou em paz com meus erros, com meus fracassos, com os meus problemas, com os meus pontos a se melhorar, eu não estou bem com isso na vida do outro. E tudo isso no outro, os defeitos, os fracassos, os pontos a melhorar do outro, me incomoda. Eu fico bravo. Aí eu fico cutucando o outro para mudar. Porque na verdade eu estou querendo mudar, eu não estou dando conta. Aí é como se inconscientemente a mudança do outro me satisfaria. Ou iria me satisfazer. É melhor falar assim, né? Ou o erro do outro aponta o meu erro. E como eu não aceito isso, não me conformo com isso, né? Eu acabo ficando alterado e causando um sofrimento, uma tensão nas relações. Sobre conformismo, eu tenho uma frase sim.
Essa frase eu que criei nas minhas ideias. Aproveite para fazer alguma coisa para mudar enquanto você não se conforma, antes que você se torne mais um conformado. Por isso que muitas ações a gente tem que fazer quando é jovem mesmo. Se a gente for esperar, às vezes, o conhecimento 100% adequado, né, experiência e tal, a gente não faz, porque a gente já se conformou. Tá? Por exemplo, quando eu vim de São Paulo, né? Quando eu vim para Rondônia, algumas questões de culinária, alguns vocabulários e tal, era muito estranho, eu não me conformava disso. Por exemplo, lá em Guajará-Mirim, o pessoal chama bala de bombom, né? Cultura ali de Porto Velho para cima, de Guajará, é mais diferente, né? Chama bala de bombom e algumas outras culturas de estabelecimento, atendimento é bem diferente do que a gente estava acostumado e tal. Culinária. E eu ficava conformado, nossa, como pode fazer isso? Depois de um tempo eu já estava inserido na cultura, eu já estava conformado. Não tinha mais aquele empenho de pensar em mudar. Porque eu já aceitei. Na verdade não aceitei, né? Conformismo. Tá? Mas não deixa de ser... É aceitação porque não causa mais sofrimento. É uma sutil diferença. Aceitação não causa sofrimento. Tá? Conformismo causa. Conformismo causa sofrimento. Aceitação não. Tá bom? Então quando tem uma mudança de atitude, quando tem uma mudança de cultura, e é fácil ter mudança de cultura. Como assim, Matheus? No Brasil já tem cultura diferente do norte, do sul, do leste, do nordeste, já tem diferente. Mas é mais fácil ainda. Sabe onde está a cultura diferente? Ao seu lado. Ao seu vizinho. Cada família tem uma cultura própria, um jeito de funcionar próprio, normas próprias, valores próprios. Alguns, né, convergem com outros totalmente diferentes. E quando você casa com um parceiro, você começa a se relacionar com uma amizade, namoro, que seja, é um encontro de culturas. Então vai ter choques. E você tem que ver se você aceitou ou se você se conformou. Se você se conformou, sempre quando tiver uma tensão, sempre quando tiver alguma coisa ali que te incomoda, você vai pegar aquilo, jogar na cara, vai ser um ponto de briga. Quando você aceita, você aceitou, é sim e vai, mas eu me foco mais nos outros pontos positivos, nos pontos que convergem, e assim vai. Mas se causa briga, se causa burburinho e tal, né? Sofrimento, reclamação, conformismo, não é aceitação. Tá entendendo? Tá entendendo ou não tá entendendo? Gente, tem mais coisa pra falar aqui ainda e tem como te chamar mais gente pra live. E o que vocês me ajudam aqui na live, pra essa live ganhar relevância e eu conseguir ajudar mais pessoas. E vocês também serem caridosos, né? Bora ser caridoso também, né, gente? Bora parar de ser egoísta. Comentando, porque o algoritmo entende como relevante, curtindo e compartilhando. Essa é a base. Se vocês fizerem essas 3 ações, que maravilha! Né? Zildo igual foi para a Espanha, aceita a comida ou fica com fome. Exatamente. Entendeu? Então, a aceitação traz paz. Agora, se eu não aceitei a comida, eu me conformei à força, eu como e continuo reclamando. A aceitação, gente, está lá naquele campo de assertividade, de gratidão, de perdão. Tá tudo no mesmo grupinho. No grupinho mão da vida, vou dizer assim, no grupinho positivo. Tá? Aceitação, assertividade, gratidão, perdão. Conformismo está do outro lado, dos vândalos. Tá? Tá no ressentimento, tá na mágoa. Tá? Tá no filtro negativo, tá na reclamação, tá na angústia, no sofrimento, na dor. Esse é o grupinho aí do conformismo. E você sabe que quando você fica amigo de alguma pessoa, sempre os amigos dessa pessoa acabam tendo contato com você, ou influencia você, ou você acaba virando amigo dessas pessoas também. Então se a gente for encarar dessa forma, como pessoas, isso que eu listei,
com quem você está se relacionando. Para pensar nessa perspectiva. Tá? Eu trabalho muito dessa maneira, às vezes encarando a ansiedade, emoções, sentimentos, situações como pessoas. Às vezes fica mais fácil de entender, porque fica mais tangível para sua mente. Obrigado pelo feedback de vocês, tá, gente? Então, bora lá. Já falei, né? A aceitação faz com que eu aceite mais o outro. A aceitação faz com que eu perdoo quem eu tenho que perdoar. E você tem que, para aceitar a chave, gente. Deixa eu pegar o raciocínio aqui para vocês entenderem. Tá, Matheus, o que eu faço para aceitar? Por onde que eu começo? Basilar. Comece a se perceber. Quem você é, defeitos, qualidades, o que você faz para se auto-sabotar, quais são os seus padrões de pensamento, do que você gosta, do que você não gosta, do que você é boa ou boa, no que você não é. Comece a se perceber. Se você não se perceber, você não consegue se aceitar. Entendeu? Se perceba e se acolha. Essa é a base. Essa é a base. Tá? Tudo na vida que é construído sem base não vai. Carro não é construído sem chassi. Casa não é construída sem alicerce, sem terreno. Tá bom? É a mesma coisa. Cadeira não é construída sem pé. E aceitação não é construída sem autoconhecimento. Tá? Isso aí, Blanca. A pessoa conformada, ela... Tipo assim... Ela não aceitou. Ela se conformou. Porque na cabeça dela foi assim, né? É melhor ficar quieto pra não ter problema. Só que aquilo lá tá assim, ó, remoendo ela por dentro. Remoendo. Ela tá pagando de boa moça. Aí do nada, quando vem algum pico, ela pum, explode, pega aquilo lá que ela afeitou e manda pra fora. Quando a pessoa aceitou, filho, já foi, é assim. É assim que é. Deu problema de novo? Tá bom, querido. Vai ser assim, assim, assado. Ponto, acabou. Ah, aconteceu de novo? Tá bom, vamos arrumar isso daí. Não vou ficar jogando na cara. Certo? E parece... Gente, aí você fica... Ah, Matheus, mas é tão básico isso que você tá falando, né? Quando eu tô conversando aqui com vocês, parece tão natural, tão óbvio. Agora me fala, por que na clínica eu não vejo essa obviedade? E acredito que aí não precisa nem ser clínico. Não precisa nem atender pessoas. Vai nos seus relacionamentos na sociedade. Por que o óbvio não está sendo feito? Gente, se esse óbvio já estivesse sendo feito, nossa, ia ter muita coisa melhor, muito mais qualidade de vida na sua e na vida das pessoas. Tá? Então grave isso daí. A aceitação não é inércia. A aceitação não é passividade. Você lembra que eu falei que a aceitação está voltado com a crença? Se eu acabo tendo o pensamento de que aceitar é aquela pessoa submissa, é aquela que se cala e tal, e eu não quero fazer isso, eu sou mais combativo, eu não vou conseguir aceitar, eu vou ficar sempre combatendo. E gente, combate é necessário, é essencial, às vezes para progredir, para mudar, para salvar, tem que ter o combate. Mas ninguém, nem você e nem eu, consegue combater toda hora, a vida toda, o tempo todo. Não dá. Nenhum tanque de guerra consegue batalhar, dar tiro, andar, atropelar o tempo todo. Ele tem que abastecer, ele tem que fazer manutenção. Isso é tão óbvio, essa lei é tão óbvia e natural da vida, porém as pessoas não prestam atenção, gente. Comece a prestar mais atenção em você, tá? Começa por isso aí, é o básico e eu tenho certeza que você dá conta. Tenho certeza que isso você dá conta. Não é possível, porque você está com você 24 horas por dia, não é possível que você não tenha tempo para você. Não é possível. Nem que seja os tempos que você está no banheiro cagando, mijando, tomando banho, nem que seja essas horas. Pode começar por aí, não tem problema não. Mas se observe e se perceba, tá? Aceitação não é inércia
Aceitação não é passividade. Mude esse padrão de pensamento. Não está conseguindo mudar seus padrões de pensamento, não está conseguindo se observar, não está conseguindo se perceber, está estagnado. Gente, terapia. Faça uma sessão com o psicólogo. Tá? Uma sessão já vai te ajudar bastante. Vai resolver, Matheus? Não, vai ajudar. Para resolver alguma coisa, no mínimo, né, umas 4 a 5 sessões. Possibilidade, não estou afirmando. Tá? Porque tem que investigar, tem que ver o que está por trás, o padrão de pensamento. Às vezes você acha que o problema é um, na hora que a gente investiga, é outro. Aí aparece um monte de coisa para trabalhar e você achava que era só uma. Então é complexo. Mas procura. Quando seu carro está com problema, você leva na oficina. Quando você está com dor de dente, você vai no dentista. Quando seu cabelo está bagunçado, você vai lá fazer a selagem, vai lá dar um corte, vai lá passar um creme. Aí quando sua mente, quando você está com dificuldade com questões comportamentais, relacionais, afetivas, emocionais, você vai esperar o tempo, tá? Nessas questões o tempo só faz é cagar tudo. O tempo piora. Questão emocional, o tempo não ajuda. Sabe no que o tempo ajuda? A cicatrizar aquele corte que você fez na folha de papel, tá? Aquele ralado. Aquilo o tempo ajuda a passar. Dor no estômago, cirurgia. Agora a questão emocional, perdão, só caleja, só vai ficando mais cascudo. E quando chega para terapia, tá lá 10 anos lidando com esse perdão, o que era para perdoar não foi perdoado, não dá chance de perdoar, perdeu, a pessoa morreu e aí complica mais o processo. Né? Se tá rolando identificação, não é proposital. Você falou a verdade, Blandy, eu tenho costume de falar isso daí. As coisas é fácil, quem complica é a gente. Quem complica é a gente. Nós gosta de complicar aquilo que é difícil. E depois de reclamar que está tudo difícil, está com problema. Vamos sair dessa bolha social que está adoecendo o país e as pessoas, as famílias? Por favor. Você que está aqui já está sendo alertado. E depois que você é alertado, no mínimo você tem a obrigação, dever, o mérito de despertar mais pessoas. Tá? Por isso que eu peço para compartilhar, interagir, curtir, entrar nas lives, chamar mais gente. Chama amigos para me seguir. Chama amigos para me seguir, curte aqui minhas postagens, entra lá no meu link do meu Instagram, entra lá no grupo. Tá bom? Isso é tudo uma questão de saúde mental. E para você desenvolver saúde mental, você tem 2 caminhos. Um é terapia, né? No mínimo, terapia. Na verdade, antes da terapia vai ser buscar conteúdo gratuito, né? Vídeo no YouTube e tal, né? Ok, isso vai te ajudar até um certo ponto, vai chegar no ponto e vai ficar estagnado. Depois, você tem que avançar. Porém, eu sei que às vezes terapia não é mais adequado, né? Demora e tal. De fato, é caro, tô falando, né? Por isso que, para a questão de saúde mental, antes de você começar na terapia, eu fiz um curso. Matheus Morari, eu psicólogo, tem um curso gravado, disponível já para você usufruir, se você quiser, para você saber o básico da saúde mental, para transformar a sua vida e evitar os transtornos mentais, melhorando a sua qualidade de vida e, consequência, a qualidade de vida das pessoas que você ama. Então, estou repetindo, tem um curso. E o curso, lógico que é pago esse curso, mas foi quase que uma esmola que vocês estão dando para mim ao comprar isso. Nem um rolezinho de noite, eu acho que nem um lanche, uma pizza paga direito esse curso. Onde tá, Matheus? Vai aqui na minha bio e você clica lá, mini curso de saúde mental. Que você vai ver o vídeo explicando, vai estar lá e você consegue comprar até parcelado. Tá bom? Vai ajudar. Tenho certeza que o conteúdo que você vai achar no vídeo, nesse curso, você não vai achar na internet facilmente. Você vai ganhar tempo e vai melhorar sua qualidade de vida. E no final do curso, né? Lá eu explico. No final do curso tem um bônus que já vale o curso todo. Tá? Então, se você se interessou, quer desenvolver sua saúde mental, a gente tem que começar pelo engatinhar. Não quero colocar vocês para correr. Tá? Esse curso já ensina a gatinhar e já dá os primeiros passos. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É complicado, viu? É complicado. É complicado.
Mas não é porque é complicado que não é possível fazer. Tá? Não vou aceitar reclamação, conformismo aqui não. Eu já gravei um vídeo, acho que vocês já viram outros vídeos aí, tem gente na internet falando isso. Tudo na vida é difícil, você escolhe qual é o seu difícil. Ser gordo é difícil, manter uma vida fitness também é difícil. Ser pobre é difícil, administrar uma empresa com muitos funcionários e dinheiro também é difícil. Tá? Andar a pé é difícil, mas ter carro também é difícil, manutenção, principalmente se for carro velho. Tá bom? Então, você escolhe qual é o seu difícil e para de reclamar e vai desenrolar o trem aí. Ponto, acabou. Ai, Deus me controlar para não ser muito agressivo, tá? Deixa eu ver o que a Suzana está dizendo. É mesmo, com o curso e conhecimento que já estava me ajudando, consegui me analisar dessas crianças até que fazer para parte da minha vida. Suzana, só um adendo, tá? O curso que eu apliquei para vocês de inteligência emocional na prática é diferente desse curso que eu estou dizendo, tá? O curso de saúde mental é diferente do curso de inteligência emocional que eu já fiz junto com a Aline. É outro curso, tá? É um curso basilar de conhecimento e transformação para você entender a sua mente, as consequências de não entender a mente, sintomas de alguns transtornos mentais, quais áreas afetam, né? Quais áreas da sua vida afetam a saúde mental. E lá no curso você vai conseguir avaliar a sua qualidade de vida, quais áreas da sua vida está boa ou não, para você mapear e você começar o seu processo de autoconhecimento, que é libertador. É outro curso, tá? Bem barato. Menos de R$100, tá? Menos de R$100. É mole? Com menos de R$100 você tem um conteúdo de transformação em qualidade que vai te prevenir. É como se você estivesse contratando um seguro de saúde, um plano de saúde. Tá? Então aproveite a oportunidade e comentem também. Tá lá na minha bio. Não, mas você não fez de saúde mental, você fez o de inteligência emocional na prática. Deixa eu ler o comentário aqui da Mary. Eu entrei agora, pois procurei seu até um ano mais. Pois é. Tem que lidar com isso, lidar com as questões familiares. A questão familiar, gente, sou terapeuta sistêmico de casal familiar também. As questões familiares interferem diretamente nessa sua aceitação ou não, tá? Mas deixa eu acelerar aqui com vocês. Vocês gostam de começar a fazer pergunta no final da live, né? Tô percebendo isso. Mas de mansinho, lá no final as perguntas começam a rolar. Que bem, pelo menos vocês estão fazendo pergunta, né? Obrigado. Então, a aceitação te traz paz e o caminho para a mudança. Conformismo, baixa autoestima, te deixa exausto, né? Então traz fraqueza. Você começa a se achar não merecedor e é uma estagnação. Eu me conformo. Me conformo. Tá? E pode ver que o conformismo é uma inércia, porque quando você vê uma situação que você não se conforma, você fala, nossa, eu não me conformo com isso. Não consigo acreditar que fulano fez tal coisa. Não me conformo com essa situação política. Eu não me conformo com tal coisa. E eu não me conformo. E porque eu não me conformo, eu faço alguma coisa. O não conformar me gera um movimento. Correto? Ah, não me conformo do jeito que está sendo feito. Então eu vou pegar e vou fazer de um jeito melhor. Não me conformo do jeito que é tratado. Eu vou fazer alguma coisa para melhorar. Vou gravar um conteúdo, vou conversar, vou me envolver com campanha social, sei lá. Em várias áreas, tá? Pode casar isso. Então, se eu estou parado, eu estou conformado. E a aceitação também não é estar parado. O aceitar é se posicionar, é conversar, é mudar a forma de encarar a situação, mudar a percepção. Tá bom? Se vocês me falarem aqui alguma coisa que vocês têm dificuldade de aceitar, um exemplo, e quanto mais específico for, pode até ser um exemplo hipotético, tá? Não precisa ficar expondo a vida de vocês aqui não, só se vocês quiserem, eu vou ter risco, tá bom? Se vocês quiserem me dar alguma situação aqui, de tem dificuldade de aceitar tal coisa, aconteceu assim, assim, assado, a situação é essa, seja específico. Eu vou fazer o possível para dar exemplos em cima disso de como desenvolver essa aceitação.
Sim, o afastamento pode. Porém, o afastar é o primeiro passo. Então, estou falando, né? Ou seja, é um contexto de conflitos de relações familiares, figuras de autoridade, pai e mãe. Ok. O primeiro passo é afastar, até para dar um ar, né? Sair do estímulo. Porém, não basta se afastar. Porque eu se afastar, eu só estou dando um pause, não resolvido. Então eu tenho que trabalhar a minha criança interior, talvez, trabalhar a minha forma de encarar a situação, porque não tem como fugir. Uma vez ou outra eu vou ter que ter esse relacionamento, eu vou ter que ter essa proximidade. Entendeu? Então afastar é um passo, não é obrigado a conviver, pode conviver menos. Tá? Não é trabalhar, aceitar e voltar a conviver todo dia, não é isso. Mas eu tenho que mudar, porque não é porque eu me afastei que o efeito emocional parou de me causar dor, parou de me causar sofrimento e parou de me causar angústia. Então afastar não é ressignificar, não é elaborar, não é lidar com carga emocional, não é gerenciamento emocional. É um passo para dar o ar, para dar abertura para tudo isso. Tá? E sozinho é difícil, gente. Olha, falando a verdade, é difícil achar pessoas que sozinho consigam ter uma sanidade mental, um bom relacionamento, uma boa comunicação, sem conhecimento, sem estudo, sem ir para terapia. Eu falo uma frase, eu que criei também. Ninguém se conhece de verdade se não fez terapia. E eu falo isso sem dúvida, sem medo de ser feliz, e estou um pouco me lixando de quem discorda, porque é verdade. Ninguém se conhece plenamente se não fez terapia. Não se conhece. Não se conhece. Tá? E eu que falei que a aceitação é a base para a aceitação. Concorda? Então bora lá. Então você vai mudar o que você sente e como reage à situação. Isso que é aceitação. Entendido, né? Conformismo. Olha só, aceitação é você aceitar o que você não pode mudar e eu vou mudar né? A forma de interagir com isso. Já o conformismo é poder mudar e não querer. A aceitação é querer mudar e não poder. Certo? Agora, o conformismo é poder mudar e não querer. Também essa é a diferença. Tá? Também tem essa diferença. Aí a pessoa reclama, murmura, critica os outros, é um pincher raivoso, mal educado. Quem tem pincher me desculpa, tá, gente? Mas pincher incomoda. Tá? E não muda nada. E o problema é sempre os outros, a situação, o sistema. É um vitimismo, igual eu falei. É um apego às expectativas. É querer se apegar aos outros, é uma carência, é uma chamada de atenção, uma fragilidade. E aí dá esses problemas. Né? Então, bora mudar isso daí. Eu acredito que você é capaz. Até um certo ponto você consegue sozinho, melhorar sozinho, sim. Eu acredito em você. Mas sem terapia, sem acompanhamento de um profissional, é igual preparador físico. Ninguém consegue se preparar para um campeonato de top sozinho. Você consegue sim uma boa colocação, mas vai chegar num tempo que a sua preparação vai ficar estagnada, ou seja, vou correr 40 km. Sozinho você consegue só até 20. Sem treinador você não chega nos 40. Emocionalmente a mesma coisa, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui que vocês falaram e eu não vi. Pera lá. Boa noite quem entrou agora, tá, gente? Boa noite. Isso aí, ó. Quando me afasto, me sinto tão bem. Quando chego perto, fico em crise, pego olhando o mundo. Exatamente. É isso que eu falei. Quando você se afasta, apagou, né? Diminuiu. Mas quando volta, vem tudo de novo. Então, o afastamento é o primeiro passo para dar abertura para intervir no resto. Entendeu? Então, tem que trabalhar a aceitação. Talvez trabalhar... isso aí é um caso mais complexo. Tá? Se quiser conversar comigo no privado, você tem duas opções. Me chamar no direct no Instagram. Eu converso pouco aqui pelo direct, mas eu converso também. Ou me chamar pelo WhatsApp. Como você consegue no WhatsApp? No link da minha bio. Gente, no link da minha bio tem tanta informação. Dá uma olhada lá, por favor. Tem canal do YouTube. Tem meu consultório online.
tem o curso de saúde mental, básico de saúde mental, tem o grupo para você ter acesso às lives, tá? Você tá perdendo. Vai lá, vai ser feliz, vai ser feliz. Vai lá ver o link da minha bio, tá bom? E aí tem um botão do meu WhatsApp lá também, que você clica lá, fala comigo direto no WhatsApp, beleza? Se quiser, pode me chamar lá. Busque entender quais são os gatilhos que sustentam a sua negação, o seu conformismo, a sua reatividade, tá? Tem um ganho por trás disso, gente. Tem um ganho por trás. Tem um paraquê desse sintoma. Seja sincero consigo mesmo, tá? Saia dessa postura de criança abandonada, porque hoje você já é um adulto. E o seu adulto hoje consegue cuidar da sua criança interior abandonada. Não estou falando que é fácil, não estou falando que mas é possível. Pois é, não tem atitude e coragem de mudar, mas quando... ai meu Deus do céu, eu sempre esqueço da frase, vou ter que procurar. Tá aqui no meu perfil a frase do Freud, dá um tempo, tá, gente? Dá um tempo que eu vou pesquisar aqui. Vou pesquisar. Skinner. Não, Freud. Sempre esqueço dessa frase. Aqui. Guardem essa frase, gente. Porque eu esqueço ela toda vez, tem que ficar lembrando, tá? Quando a dor de não estar vivendo, for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Quando a dor foi maior do que o medo da mudança, ela muda. Mas não faz sentido para mim você se provocar. Não, só vou fazer a cirurgia no meu braço, vou dizer que começou a ter uma infecção aqui no seu dedo. Você pegou um tétano, sei lá, uma infecção aqui no meu dedo. Não, mas deixa aí. Não precisa mexer não. Não precisa mudar nada não precisa tratar nada não. É só uma coisinha. Aí o negócio vai crescendo. Aí só quando chega aqui no braço, tá podre, não, agora tem que ir no médico, agora tem que mudar. Por que isso? É isso que as pessoas fazem com a questão emocional. Aí na hora que chega lá, vai fazer o quê? Amputar o braço? Tem coisa que foi difícil resolver depois. Então quando a dor for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Então quando a pessoa perceber que ela está perdendo vida, qualidade de vida, está doendo, aí ela vai para mudar. Porém não faz sentido para mim chegar, a maioria sim, né? Mas para mim não faz sentido para mim chegar nesse ponto. Lógico que precisa de um certo desconforto para mudar. Ninguém vai mudar se estiver se sentindo bem. Porque se está se sentindo bem, quer dizer que está indo bem, não tem que mudar nada. Mas se começar a sentir algum desconforto, e por que esperar chegar problema maior? Não faz sentido. É burriça. É burriça. Eu falo de amor próprio. Falar a verdade, tá? Então, conformismo traz aqui, ó. O conformado não muda e ele fica em conflito, beleza? A aceitação, tá? Gente, eu faço essas pausas porque eu leio as coisas aqui. Se eu ler e já falar, vira um nó. Deixa eu elaborar aqui. Para você aceitar, outra coisa que impede a aceitação. Para você aceitar, você não precisa entender. Para você aceitar o jeito do outro, você não precisa entender porque ele é daquela maneira. Quem tem que entender ele é ele. Para você aceitar uma escolha, para você aceitar uma situação, para você aceitar qualquer coisa que seja, não necessariamente precisa ser acompanhado de entendimento. Só de acolhimento, empatia. Também isso daí é do grupinho da positivo, tá? Então, se você ficar fissurado, mas por quê? Eu tenho que entender, por quê? Não sei o que lá. Não tem que ter porquê, tem que aceitar. E muitas vezes você quer saber o porquê para querer mudar a pessoa, para querer mudar a situação que não está no seu controle. Não faz sentido isso, tome cuidado, tá?
Que a mãe falou, depois, em casa minha mãe faz terapia, eu também já fiz terapia, minha esposa faz terapia. Gente, todo mundo que faz terapia muda, tá? A não ser que não queira, né? Óbvio, porque o terapeuta não é macumbeiro, não faz, sei lá o que, né? Não é mágica mental. É movimento, é técnica, é método, é ciência, é estratégia, é questionamento e você se percebe. Então, conformismo é negativo, tá ligado à reclamação. E reclamar já fala, falar duas vezes. Reclamar, aí você sofre pela situação ruim, sofre porque você não se porque você está ali se conformando que não é uma aceitação te causando mal, não faz sentido. Tá? É maldizer e é ser resistente à mudança. É resistente a aceitar o outro. A aceitação é confiar e fazer melhor. Tá bom? Então é isso, gente. Se deixar eu fico falando até amanhã, mas aí eu vou ficar repetindo as coisas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Eu vou deixar algum tempinho para se alguém quiser fazer alguma colocação, me dar um feedback. Foi bom, foi ruim. Para quem está aqui pela primeira vez, toda segunda-feira tem live. Toda segunda-feira tem live. Se você quiser receber o lembrete da live toda semana aqui no Instagram, manda aqui no meu PV, ó, quero ser lembrado. Ou comenta aqui. Comenta aqui no comentário também, se quiser, quero ser lembrado. E você vai entrar no grupo aqui no Instagram que você vai receber sempre as lives. Tá? Quando ela for começar, eu lembrete. Agora, se você quer começar a cuidar da sua saúde mental, quer começar seu autoconhecimento, quer saber sobre a sua qualidade de vida e não sabe como, você quer se livrar dos riscos do adoecimento mental que estão pegando aí todo mundo geral, a maior pancada da pandemia foi adoecimento mental, causa prejuízo na economia e assim vai. Eu tenho um mini curso de saúde mental, o link está aqui na minha bio. Mini curso de saúde mental, o básico que você precisa saber para ter qualidade de vida e evitar transtornos mentais. Tá? Faça isso pelas pessoas que você ama, e eu acredito que é o número 1 que você ama, deve ser você. Tá? Assiste lá, qualquer dúvida também sobre esse produto, depois que você ver a página de venda, depois que você ver o vídeo lá de explicação, pode falar comigo. Tá bom? Tá, vou anotar você aqui, tá, Nery? Então, obrigado pelo feedback. Que bom que tô ajudando, cunhada. Tá vendo? Cunhado não é só chato. Só às vezes. Só às vezes. Faz assim, só fora das câmeras. A Zilda também quer ser lembrada, então vou colocar você também lá, Zilda. Tô esperando feedback, alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta. Aproveitem aí, tá? Acredito que a partir daqui dessa live vocês vão sair buscando essa aceitação que traz paz, liberdade, esse autoconhecimento, tá bom? E parar com esse conformismo dessa reclamação. Pior que é verdade, Bland, mais que isso é marcar terapia. Encaminha aí, pessoal. Tá? Toda segunda-feira a gente tem conteúdo aqui. E tem conteúdos aí que até eu saio no final da live transformado, porque eu falo pra mim mesmo. Não estou num patamar acima, estou no mesmo nível que vocês, e tudo isso que eu falo pra vocês na execução, eu tenho que executar também, não sou perfeito. Tá? Boa noite, então, fiquem com Deus. Se querem mais conhecimento, então bora lá os recados. Querem ter acesso à live passada e até essa gravação, mandar para algum familiar? Entre no grupo, tá, de acesso às lives. Onde está o link? Na minha bio. Quer ter um conhecimento sobre saúde mental e assim melhorar sua qualidade de vida, evitar transtornos mentais, identificar as áreas da sua vida, sua qualidade de vida, e ainda ganhar um bônus mega, hiper, magnífico? Mini curso de saúde mental, aonde? Link na minha bio. Quer ser lembrado da live? Fala que eu quero. E se quiser marcar terapia ou me chamar para conversar no WhatsApp, tá tudo no link da bio. Dá uma olhada lá, só de curiosidade, vai? Curiosidade matou o gato, não deixa eu matar você não.
Vai lá ver o link da minha bio. Então, até mais, boa noite, fiquem com Deus. Até semana que vem, espero vocês aqui. Obrigado pela presença de todos. Bom serviço amanhã. E tem um canal no YouTube também, né? Lá no link da minha bio. Canal no YouTube que é voltado para relacionamento. Eu mudei o nome do canal esses dias. Agora é Oficina de Casais. Beleza? Então se você namora, noivo ou casado, isso pode salvar e transformar seu relacionamento. E eu falo isso com autoridade, certeza. Tá? Pelo menos da minha parte, né? Da sua é contigo. Então até mais, boa noite.